Olá, caros acadêmicos, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos tratar aí de uma das aplicações referentes à integral definida, tá? No caso é o cálculo de área. E depois, na próxima aula, nós veremos o cálculo de volume, tá? Então, o cálculo de área envolvendo a integral definida, ele envolve aí três casos aqui que nós vamos tratar nessa videoaula, tá? O primeiro dele é o caso 1, que é a área sobre curvas, tá? Então, nós temos aqui está representado o eixo y e o eixo x, tá? E aí nós temos uma função, tá? Estou pegando uma função qualquer f, tá bom? Então essa função f, ela é contínua, tá? No intervalo AB, onde eu quero realizar a integração, certo? Então eu tenho um intervalo AB, tudo bem? Aqui eu tenho a imagem, a f de A, e aqui a f de B. No caso é f minúscula, tá? Não é primitiva não. Tá bom? E aí o que acontece? A função f, no caso 1, tá? A f é não negativa, tá? O que isso quer dizer? Que ela sempre vai aparecer acima do eixo x, tá bom? Ou seja, ela é positiva para qualquer valor de x pertencente a esse intervalo, tá? E aí nós queremos calcular a área, tá? Que está sob a curva, abaixo aqui, ó. Então, o que acontece? Essa área, que eu vou chamar de A aqui, ela está limitada pela curva, que é a função f, né? Esse de pontos aqui, certo? Está limitado pelo x igual a A, que é uma reta, né? Que passa por x igual a A, e pela reta x igual a B, e pelo eixo x, tá? Então, essa área está limitada pela função, pelas retas x igual a A, x igual a B, e pelo eixo x. E nós queremos calcular a área dessa região, certo? A área dessa região, tá? No caso, quando a f de x é contínua no intervalo, né, que é preciso, necessário aí, a f é não negativa, nós vamos calcular da seguinte forma: vai ser a integral no intervalo de a até b da função f de x dx, tá? Então essa é a maneira que nós temos para calcular a área quando nós temos uma função que é positiva, tá? Positiva. Quando a função é não negativa, que ela está acima do eixo x, né? E limitada aqui pelas curvas que as retas x igual a A, x igual a B e o eixo x, tá bom? Então vejamos um exemplo, tá? Então agora vejamos um exemplo, tá? De como a gente obter a área, né, de uma região que está limitada por uma função não negativa, né? No caso aqui a função negativa é o y igual a x ao quadrado mais 1, então essa função x ao quadrado mais 1, tá? Então nós temos, vou tentar representar aqui, tá? Nós temos aqui o eixo x, o eixo y, tá? Nós temos uma parábola, certo? No caso a parábola é essa função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 1, tá? Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 1, tá? Que é a origem do plano cartesiano. Então ela está limitada aqui por x igual a menos 1 e por x igual a 1. Então nós estamos interessados em calcular a área dessa região toda aqui, ó, tá? Então nós temos aqui a área que nós queremos calcular, certo? Então para isso, né, nós vamos calcular que a área vai ser a integral do intervalo de menos 1 a 1 da função x ao quadrado mais 1 dx, certo? Então isso aqui vai ficar, a integral de x ao quadrado mais 1 vai ficar x ao cubo sobre 3 mais x. E eu vou substituir os intervalos, né, o intervalo de menos 1 a 1 nessa integral indefinida que eu obtive aqui. Então a área vai ficar, substituindo, vai ficar
1 ao cubo sobre 3 mais 1 menos, aí eu vou ter aqui menos 1 ao cubo, vou usar aqui um colchete, vai ser melhor, sobre 3 mais menos 1, certo? Então a área vai ficar 1/3 mais 1, aqui vai ficar menos 1/3, então vai ficar mais 1/3 aqui, aqui vai ficar menos 1, de outro sinal com menos vai ficar mais 1, e aí nós teremos que a área, somando todos esses números aqui, vai ficar 8/3 unidades de área, porque eu estou realmente calculando a área de uma região. Então, se fosse metro, seria 8/3 metros quadrados. Se fosse centímetros, centímetros quadrados, por aí vai. Então, unidade de área, o ponto A, unidade de área. Agora, vamos ver o caso 2. Também é área sobre curvas, certo? Só que, neste caso aqui, né, nós vamos continuar que a F, né, ela tem que ser contínua no intervalo AB, certo? Só que a F agora é negativa, ou seja, a F de x, né, é menor do que zero para qualquer valor de x nesse intervalo. Então eu tenho agora uma função, vou pegar aqui uma função que está abaixo do eixo x, tá? Tem o eixo x, o eixo y aqui a origem do plano cartesiano. Então eu tenho aqui a função f que está abaixo do eixo x. Eu tenho o intervalo que estou trabalhando aqui, que é o intervalo de a até b, tá bom? E agora eu estou interessado, né, que eu tenho imagem de A, aqui imagem de B, né, f de A, f de B. E eu quero obter a área que está limitada, né, pela função f, pelas retas x igual a x igual a b e pelo eixo x novamente, certo? Mas o que acontece? Se eu calculasse, né, a área como sendo apenas a integral no intervalo de AB da função f de x dx, eu iria obter um valor negativo, certo? Então, para garantir que, como se trata de área, para que não deixe negativo, a gente trabalha com a ideia de módulo. Então, o módulo, tá? Que é uma reta, o símbolo de módulo, tá? O módulo do resultado dessa integral definida nesse intervalo AB da função f de x, certo? Ou, simplesmente, nós fazemos o quê? A igual a menos a integral definida no intervalo de AB da f de x dx, certo? Então, nós temos essa situação, né? Essa a maneira como a gente pode calcular a área quando a f é negativa, certo? Vejamos um exemplo aqui, então, tá? Nós temos no caso aqui, vou tentar representar aqui o esboço da função, tá? Temos aqui o eixo x, o eixo y, aqui é a origem do plano cartesiano. Nós temos uma parábola, tá? De concavidade voltada para cima, tá? Que é a função f, que no caso é f de x igual a x ao quadrado menos 1, tá? Eu tenho um intervalo que vai de menos 1 a 1, tá? Aqui eu tenho a reta, que é o y igual a 0, né? Que é conhecido como eixo x aqui. E nós queremos calcular a área dessa região, então, que está abaixo do eixo x. A f nesse intervalo de menos 1 a 1 ela é negativa, nesse intervalo, tá? Então nós queremos calcular a área A aqui nessa região, tá? Então, de acordo aqui com nós vimos, nós temos que a área vai ser menos a integral definida no intervalo de menos 1 a 1 de quem? De x ao quadrado menos 1 dx. Então, a área vai ficar igual a menos, certo? Aí vamos calcular a integral definida de x ao quadrado menos 1, que vai ficar x ao cubo sobre 3 menos x. E vou substituir nessa integral indefinida o intervalo aqui, né? Aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo, certo? Então vai ficar menos, vou substituir, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 1, menos, aqui vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3 menos 1,
certo? Aqui. Então a área vai ficar igual a menos, aqui vai ficar 1/3, menos 1, aqui vai ficar menos 1/3, vai ficar mais 1/3, aqui vai ficar mais 1, jogo de sinal com menos, vai ficar menos 1. Então a área vai ficar igual a menos, aqui vai ficar 2/3 menos 2, certo? Então a área vai ficar menos, aqui vai ficar menos 6 mais 2 vai ficar menos 4/3. Então a área vai ficar igual a 4/3 de unidade de área. Ou seja, se fosse metros, metros quadrados, se fosse centímetros, centímetros quadrados. Então essa é a área dessa região, né, limitada aí pela curva f de x igual a x ao quadrado menos 1, né, e pelo x, que é o y igual a 0 aqui, certo? No intervalo de menos 1 a 1. Bom, nesse próximo exemplo aqui, eu vou abordar uma situação, né, que pode surgir aí. Na época eu estudava, surgiu essa dúvida, né? Imagine uma função, né? No caso aqui, eu vou trabalhar com a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2, tá? Essa função, ela tem um desenho parecido, um esboço parecido com esse que eu vou fazer aqui agora, tá? Vou tentar fazer aqui. É uma parábola, tá? Vou fazer só um pedaço dela aqui, é uma parábola. Tudo bem? Aqui é a origem do plano cartesiano, aqui é o eixo y e aqui é o eixo x, e essa aqui é a função f, tá? O desenho não me ajuda muito, mas é uma parábola, tá? O que acontece? Essa função, ela é negativa de x igual a 0 até x igual a 1, tá? E ela é positiva a partir do x igual a 1, tá? No caso aqui a escala não está correta, mas aqui pensa que aqui fosse o 2, tá? E aí eu estou interessado em obter a área dessa região sobre a curva f aqui, certo? E dessa região aqui, tá? Então a gente não, se a gente observar o caso 1 e o caso 2, a gente não consegue calcular de uma forma única aqui a área, né, somando as duas. A gente vai ter que aplicar o caso 1 e o caso 2. Então, por exemplo, a gente vai dividir isso aqui como área 1, e aí nós vamos usar o caso 2, que está abaixo do x, é uma função negativa aqui nesse intervalo, e aqui a área 2. Então a área, né, total aqui, das duas regiões, vai ser área A1 mais a área A2, tá? Então nós vamos usar aqui na área A1 o caso 2 e na área A2 o caso 1, tá? Para obter a área, certo? Então nós teremos aqui que a área A1, certo? Vai ser a integral, né? No caso aqui negativo, certo? Sinal negativo. No intervalo de 0 até 1, tudo bem? Da função x ao quadrado mais x menos 2 dx. E a área A2 vai ser a integral definida no intervalo de 1 até 2 da função x ao quadrado mais x menos 2 dx, certo? Nós temos que a integral indefinida de x ao quadrado mais x menos 2 dx é igual a x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2 menos 2x mais a constante c. Então basta pegar essa integral indefinida e substituir os intervalos para obter a1 e a2, certo? Então nós vamos ter aqui logo, né, área A1, tá? Se você substituir, eu vou deixar para vocês substituírem, vai ficar 7 sobre 6 unidades de área, tá? E a área 2, nós vamos encontrar aí 11 sobre 6 unidades de área. Portanto,
tá? Nós teremos que a área vai ser 7 sobre 6 mais 11 sobre 6, que vai dar 18 sobre 6, que vai dar 3 unidades de área, tá? Então essa é a área somada das duas regiões, tá? Entre 7 sobre 6 e 11 sobre 6, eu peguei a primitiva, né? No A1 eu substituí os intervalos, e no A2 também os intervalos 1 e 2. Eu obtive 7 sobre 6 e 11 sobre 6, que é o que nós fizemos no caso 1 e no caso 2, nos exemplos, tá? Só substituir, fazendo o intervalo. Tá bom? Bom, vejamos agora o terceiro e último caso, tá? Temos aqui o eixo X, o eixo Y, aqui a origem do plano cartesiano, tá? E agora nós temos a área entre curvas, tá? Então eu tenho uma curva, vou fazer uma qualquer aqui, tá? Uma curva F, tá? Uma curva G, tá? E aí eu quero calcular a área que está entre as duas curvas, né, ilimitado pelas retas verticais aqui, x igual a x igual a b. Então eu estou interessado em calcular a área dessa região aqui, ó, que está entre as curvas. O que nós temos de informação aqui? A f de x, no caso da função que está por cima aqui, ela é maior ou igual a g de x, para qualquer x pertencente ao intervalo AB, onde eu quero calcular a área, certo? Então aqui eu quero obter a área dessa região, tá? Ela é limitada aqui por x igual a por x igual a b, pela curva frente à função f, pela curva frente à função g, tá? E como é que nós vamos obter essa área, tá? Essa área ela é obtida calculando a integral definida no intervalo AB, tá? Da subtração aqui da função f de x pela função g de x, tudo isso dx. Então, é dessa forma que nós vamos obter a área dessa região, tá? Limitada, né? Que está entre as curvas f e g. Tá bom? Se a g estivesse em cima e a f embaixo, né? Ou seja, se a g de x fosse maior ou igual a f de x, ficaria g de x menos f de x. Tá bom? Então, dessa forma, nós vamos obter a área dessa região. Vejamos o seguinte exemplo aqui, ó, tá? Eu quero calcular a área da região delimitada pelas curvas. Aqui é um y, tá? Aqui não é um t não, tá? Aqui é um y. Y igual a raiz quadrada de x e y igual a x sobre 2, tá? Então veja, eu tenho aqui a representação gráfica das duas funções, ó. Eu tenho aqui no intervalo AB, onde eu quero obter, né, o cálculo da área, né, entre as curvas, né? Eu tenho que a função aqui y igual a raiz quadrada de x, né, está ocupando o papel da f de x, certo? Então, por exemplo, eu tenho que a área vai ser a integral, certo? Aí acontece, eu sei que o intervalo inicial aqui, o a é 0, só que eu não sei quem é b ainda. Veja que ele não dá essa informação no exercício, só para vocês entenderem, ó. Aí ficaria a função, né, raiz quadrada de x menos x sobre 2 dx, certo? Mas acontece, eu não sei quem é b. Então, como é que eu vou obter esse valor de b? Né? Nós temos que encontrar, tá, o ponto de interseção aqui, ó. Tá? Esse ponto de interseção aqui. Então, como nós fazemos isso? Nós fazemos igualando x sobre 2 igual a raiz quadrada de x. Ou seja, em que ponto de x as duas imagens são iguais, né? Que é a imagem aqui, que é a f de b. Eles têm a mesma imagem. Tá? Então, aplicando aqui em ambos os membros, elevando ao quadrado, nós vamos ter aqui x ao quadrado sobre 4 e aqui x, tá? Só para vocês entenderem o que eu fiz aqui, ó. Eu elevei esse lado ao quadrado e elevei esse lado ao quadrado para eliminar a raiz, tá bom?
Então nós vamos ter aí x ao quadrado, certo? Menos, aqui vai ficar 4x, vem para cá, menos 4x igual a 0. A gente pode calcular aqui por Bhaskara, tá? Para quem tem dificuldade aí, ou colocar o x em evidência, ficar x menos 4 igual a 0. E aí eu vou obter x igual a 0, que nós já tínhamos, né? Que é esse primeiro ponto aqui, ó, que é o A. E nós vamos ter x igual a 4, que é o valor de B. Então B aqui é 4, certo? Agora que nós descobrimos quem é o valor de B, nós vamos calcular a área. Bom, então, voltamos aqui, né? Então a área vai ficar a integral de 0 até 4, certo? De raiz quadrada de x menos x sobre 2 dx. Reescrevendo as funções que estão aqui dentro, né? Nós vamos ter x elevado a meio menos x sobre 2 dx. Calculando a integral definida essa função que está aqui dentro, aqui, né? Que é o integrando, nós vamos ter aí x, né? Elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 menos, né? Meio vezes x ao quadrado sobre 2. Tudo isso no intervalo de 0 a 4, para substituir, né? A integral definida. Isso aqui ainda vai ficar 2 terços vezes x elevado a 3 sobre 2, tá? Menos x ao quadrado sobre 4, no intervalo aqui de 0 a 4. E aí nós vamos ter ainda que a área vai ser 2 terços da raiz quadrada de x ao cubo menos x ao quadrado sobre 4 no intervalo de 0 a 4. Tá? Logo, nós teremos aqui, então, substituindo 4, vai ficar 2 terços vezes 4 ao cubo menos 4 ao quadrado sobre 4. E note que quando eu substituir o x por 0 em ambos os termos aqui vai dar 0, então não precisa nem calcular aqui, tá? Vai dar 0 dentro. Vai substituir 0 ao cubo vai dar 0 vezes isso aqui vai dar 0. E 0 ao quadrado vai dar 0, 0 dividido por 4 vai dar 0. Nem precisa se importar com essa parte ali. Aqui vai ficar 2 terços vezes 8, que é a raiz quadrada de 4 ao cubo. Aqui vai ficar 16 por 4, vai ficar 4, certo? Então nós teremos aqui 16 terços menos 4, e a área vai ficar 4 terços de unidade de área, tá? Para quem não entendeu aqui, eu igualei os denominadores, né? Vai ficar 16, aqui vai ficar 12, 4 terços de unidade de área. Então, se fosse metros, seria metros quadrados, centímetros, centímetros quadrados, e por aí vai. Então, essa é a área entre as curvas y igual a raiz quadrada de x, e y igual a x sobre 2 no intervalo de 0 até 4. Né? No intervalo de 0 até 4. Então é isso, tá? Agora é com vocês. Tentem resolver esses exercícios, tá? E até a próxima videoaula. Um abraço.